Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. A gente sabe que Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura pessoas disponíveis. Mas aí depois ele te cobra a perfeição. Depois ele te cobra a santidade. Sede santos como eu sou santo. Sem santidade ninguém verá Deus. Então tu vem primeiro como tu está. Aí depois ele vai te moldando e tu vai sendo limpo pela palavra. Então tu tem que ter sempre um crescimento espiritual. Não é para tu ficar do mesmo jeito que tu chegou na igreja. Então tu vai amadurecer na fé, tu vai ser limpo pela palavra, tu vai te converter, tu vai mudar, tu vai ser uma nova criatura, tu tem que ser uma nova pessoa. Até tu morrer, tu ainda sempre vai ter o que melhorar. Quando, pois, deres esmola. Só até aí. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que isso tem que fazer parte da vida do cristão. Quando tu for ajudar o teu próximo, então tu tem que ajudar o teu próximo. E daí ele dá um ensinamento ali quando tu for fazer isso. Não é para fazer na frente de todo mundo, não é para querer te aparecer, mas ele está dizendo que isso tem que fazer parte da vida do cristão. Estender a tua mão para o teu próximo. Às vezes Deus está colocando um anjo ali na tua frente, pedindo uma esmola. Vê se tu vai julgar ele pelas vestes, pela aparência, se ele vai usar o dinheiro dele para se drogar, e Deus ia te colocar num novo nível espiritual, e tu foi reprovado ali, que tu viu teu irmão passando fome, pedindo uma ajuda, tu deveria se colocar no lugar dele e estender a tua mão para ele. E tu diz não. Cada vez que vocês me viste nu e com fome, e não me ajudastes, daí os fariseus falaram, mas quando que não aconteceu? Cada vez que tu negou para um desses pequeninos aqui. Cada vez que tu não estendeu a tua mão, tu não acolheu o pobre que estava na rua, não tinha onde dormir, cada vez que não deu comida para alguém necessitado, então ali eles foram reprovados, e a palavra de Deus diz que tu vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, quem não estende a mão para o seu irmão. Então nós temos um ensinamento então que nós temos que ser diferente, a gente tem que estender a mão para o nosso irmão, não temos que esconder a nossa mão, encolher a nossa mão. A gente quer o melhor de Deus, a gente tem que fazer para o nosso próximo o que a gente gostaria que fizessem para a gente. A gente tem que ser diferente. Mas quando tu orares, entra no teu aposento e fechando a porta, então ele dá um ensinamento. Então também fala que a oração tem que fazer parte da vida do cristão, e a oração todo dia. Mas aquela oração, ele também diz que não é para usar de vãs repetições. Não adianta ficar orando 4, 5 horas, só repetindo e tudo no automático. Às vezes é melhor uma oração sincera, curta, mas tu abrir o coração e tu conversar com ele, uma oração sincera vai ser atendida. Jesus deu um exemplo de oração, e deu um exemplo de oração do Pai Nosso, uma oração curta, nem de 1 minuto. Quando orares, orareis assim. Mas ele quer a nossa intimidade com Deus. Ele não quer falar com a gente só quando a gente está orando. Ele quer que a gente passe o dia inteiro conversando com ele, conversando com o Espírito Santo, passar o dia inteiro. A gente sabe que o Espírito Santo está aqui no nosso meio, que Deus, Jesus está do nosso lado em espírito. Então a gente tem que passar o dia inteiro conectado com o céu. Não é só tu passar, dobrar o teu olho e orar só de madrugada, 1 hora, 2 horas. Passa o dia inteiro sempre aqui conectado com o céu. Essa intimidade que ele quer, que tu fique sempre conversando. Conversa é melhor do que dizer soberano Deus, eterno Pai, tu que fez o céu, que fez a terra, aquela oração decorada que tu ouviu os outros fazer, não é tão sincero como dizer, meu Deus, estou passando uma dificuldade, só tu para me ajudar. Conversa. A conversa sincera, ela é respondida na hora. A oração sincera, uma conversa com Deus. Ele quer que tu tenha intimidade com ele. Portanto, vós orareis assim. Jesus está ensinando os discípulos que eles não sabiam como orar. Aí Jesus disse, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu reino. Nós reconhecer que ele é o nosso Pai, que ele está no céu, que a gente crê que o Filho dele esteve aqui, morreu, ressuscitou e está lá, a gente mostrar a nossa fé. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então venha o reino de Deus aqui na terra. A gente estabeleceu o reino de Deus, que ele venha e possa fazer a vontade dele. E o que a gente quer fazer? A nossa. Seja feita a minha vontade. Eu quero isso, eu vou fazer aquilo. Tu nem sabe quais são os planos que Deus tem para a tua vida. Tu acha que sabe, mas tu não sabe. Só ele sabe. E aí tu tem que dizer, como Jesus ensinou, que seja feita a tua vontade e não a nossa. Amém?
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Que Deus perdoe nossos erros, as nossas falhas, que a gente passou uma vida inteira pecando e errando contra Ele, contra o céu, contra a palavra dEle. E aí uma pessoa vem e uma vez só te maltrata, fala uma palavra, e tu não vou mais na casa dele, não vou mais na casa dela, não quero mais saber, perdoa esse irmão, ele no canto dele e eu no meu. Não perdoa, já guardou uma mágoa, já não tem o coração puro. E se tu não tiver um coração puro como de uma criança, de modo nenhum tu vai subir para o reino dos céus. Tu vai ser julgado assim como Satanás e os seus anjos. Tu tem que ser perfeito. Nós temos que ter a mente de Cristo, nós temos que ter o pensamento de Cristo, nós temos que sempre se colocar como se fosse Jesus aqui. O que Jesus falaria para esse irmão? Ele me afrontou, o que Jesus responderia? Ele ia responder na mesma moeda? É para tu responder o mal com o bem. Tá bom, meu irmão, eu te amo. Me perdoa, eu acho que eu estava errado mesmo. Não deixa o teu irmão sair com ira ali diante de ti, se reconcilia com ele enquanto ele ainda está perto. Porque aí depois ele vai guardar aquela mágoa e aquilo ali vai crescer, e para ele tirar daquilo ali, aquilo ali vai condenar ele a ir para o inferno também. Tu vai ser sábio, tu vai se fazer de louco para ganhar os loucos. Paulo disse que era para a gente ganhar os tolos. Então tu vai ali e se reconcilia com a pessoa, mesmo que tu esteja certo. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas aí continua. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, se tu perdoar aquela pessoa que te magoou, aquela pessoa que te ofendeu, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, se tu perdoar aquela pessoa, o teu Deus que está no céu também vai te perdoar. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. E aí tu vai ser julgado junto com Satanás e os seus demônios. Está perdendo teu tempo dentro da igreja, guardando mágoa, guardando ressentimento, guardando ódio. Se tu não perdoar o teu irmão, tu vai ser julgado. Tu não vai estar à direita de Deus Pai, tu vai estar ali, ó, diante do julgamento. Deus não vai conseguir olhar para Jesus quando tu for ser julgado. Jesus está na frente. Deus olha para Jesus através do sacrifício dele. Tu tem o perdão dos teus pecados. Mas no momento que tu guarda um ódio, uma mágoa, Deus vai olhar direto para ti. Não vai ter Jesus como advogado no meio. E aí tu vai ser julgado. Amém? Então nós temos que ter o nosso coração limpo, puro, como de uma criança que briga e depois de 5 minutos estão ali brincando como se nada tivesse acontecido. Amém? Versículo 16. E quando jejuardes? Quem Jesus está falando aqui? Que o jejum tem que fazer parte da vida do cristão. Quando tu jejuar, não está dizendo se tu quiser jejuar, não está dizendo quando tu for orar. Quando tu for jejuar, ele está te dando os caminhos, coisas que tu tem que fazer. Tu tem que jejuar, tu tem que matar a tua carne. Tu não vai conseguir perdoar o teu irmão, tu não vai conseguir ser uma pessoa melhor, se tu não vai conseguir andar na obediência, se tu não matar a tua carne. Como que tu mata a tua carne? No jejum. Tu judia do teu corpo, tu sacrifica ele e tu começa a ficar espiritual. Dentro do teu período de jejum, tu está lendo a Bíblia, tu está colocando um louvor, tu está colocando uma pregação, tu está orando, tu está conversando com Deus, então tu está ali na intimidade. No jejum vai matar a tua carne e tu vai alimentar o teu espírito. Precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Mata a carne ali, diz não para o café da manhã, diz não para o almoço, diz não para o café da tarde, diz não para a janta. Vai comer só, amanhã eu vou comer só depois do culto. E aí passa o dia inteiro conversando com Deus. Então vieram a ele os discípulos de João dizendo: por que nós jejuamos? E os fariseus também muitas vezes. E os teus discípulos não jejuam? E aí Jesus respondeu para ele: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com ele? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Então, Jesus estava falando que enquanto eles estavam andando com Jesus, eles não precisavam fazer jejum. Mas quando Jesus fosse tirado do meio deles, até eles também iam ter que fazer jejum. E Jesus já foi tirado do nosso meio. Então chegou os dias que então nós temos que jejuar. Tem que fazer parte da tua vida cristã um jejum semanal. Tem que fazer. E para tu poder ser uma pessoa diferente, quebrantada mesmo, o mínimo é 24 horas por semana. Tira um dia, hoje, na segunda-feira, não vou me alimentar do meio-dia até terça-feira ao meio-dia. Tem que fazer um jejum forte.
Não adianta fazer o jejum que os religiosos fazem de 6 horinhas, de 8 horinhas. Isso aí não vai mudar muita coisa. Isso é um jejum normal que todo mundo faz. Se tu tá trabalhando o dia inteiro, saiu de manhã cedo, tomou um café, chegou no teu trabalho da correria, não deu nem tempo de almoçar. Quando chegou, tu só janta. E aí tu não apresentou para Deus aquele tempo ali. Então tu consegue ficar. Consegue ficar desde a manhã até a noite, até porque tu jantou foi no dia anterior, tu acabou de praticamente fazer 24 horas, só teve um cafezinho no meio, então tu tem como fazer um jejum prolongado. Então é o jejum prolongado que vai matar a tua carne e vai te deixar muito espiritual. Depois nós vamos entrar no jejum de 40 dias, nós estamos só dando o começo. O começo é 24 horas. Quer expulsar os demônios? 3 dias de jejum, sem comer nada, sem tomar nada. Aí Deus vai te colocar no novo nível espiritual, tu vai começar a chamar a atenção de Deus. Quer orar e as pessoas cair? Vai para o jejum de 40 dias. Já começa a ficar mais forte, começa a ficar mais pesado. Tu vai buscando mais, Deus vai te dando mais. Tu não busca nada, Deus não te dá nada. Ele dá água para o sedento. Ele só vai ungir os sedentos. Se tu não for um sedento, meu Deus, eu quero. E começar a buscar e pagar preço, não ficar só na palavra, eu vou subir um monte, eu vou ler a Bíblia 5 horas por dia, eu vou pegar e vou fazer jejum 24 horas toda semana, depois eu vou dobrar, vou fazer 2 dias por semana, e tu vai indo e vai buscando, e Deus está vendo, tu vai começar a chamar a atenção de Deus, não do teu pastor. Não é o teu pastor que vai te orar e vai te consagrar, e a unção vai entrar em ti se tu não fizer nada, se tu não pagar preço nenhum. O pastor vai orar por ti para tu receber, mas quem vai te entregar os dons, quem vai te entregar a unção é o Espírito Santo. E se tu não está preparado, tu não vai receber. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros do céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e não roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Tem crente que é crente mendigo. Só diz, me dá, me dá, me dá. Só quer o venha a nós o vosso reino. Não quer ser fiel a Deus, não quer ter um compromisso na igreja, não quer vir nos dias que tem culto para vir aqui para contribuir espiritualmente. Não. Quando chegou um religioso e perguntou para ele assim, bom mestre, que farei eu para ter a vida eterna? E disse-lhe, por que me chamas de bom? Não há bom senão um Deus que está nos céus. Porém, se quiser entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem, tudo isso eu já tenho guardado, desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E Jesus disse, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Jesus botou ele na prova, para ver se o coração dele, aonde estava o coração dele, se estava nos bens materiais ou se estava em Deus. Disse-lhe, então, e o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Não diz que é impossível, diz que é difícil, porque a pessoa entra na igreja, não tem nada. Aí Deus começa a prosperar, já está ganhando lá 5 mil. Passa alguns anos, já está ganhando 10, está ganhando 20, Deus te prospera, Deus te dá uma empresa, aí tu já não é mais dizimista, aí tu já não é mais ofertante, aí o teu coração trocou. Quando tu chegou ali, tu queria, porque queria prosperidade, bênção, cura, tu queria usar a Jesus, só quer usar Ele. Mas quando tu tem que fazer a tua parte, é contribuir para o reino, porque foi Ele que te abençoou, foi Ele que te prosperou, Ele que te deu saúde, Ele que curou tuas feridas, Ele que restaurou teu casamento, Ele que mudou a tua vida. Aí chegar na hora de tu contribuir para que a obra continue crescendo, para que outras pessoas sejam atingidas, e aí tu não é mais dizimista há muito tempo. Não, o que o pastor vai fazer com o dinheiro? Aí tu já começa a ser juiz, aí tu já começa a julgar tudo. E assim foi comigo também. Quando eu entrei na igreja, eu ganhava R$200 por mês. E aí passaram-se 12 anos, eu já estava ganhando 200 a 300 mil todos os meses. E aí quando eu tinha que dar 30 mil de dízimo, eu já não dava muito tempo. Eu também tive esse mau testemunho. Eu também, em vez de servir a Deus, eu servia a Mamon, era o Deus do dinheiro. Eu só queria prosperidade. Eu não queria nenhum compromisso com Deus. Hoje eu vou na igreja, hoje eu não vou. Ah, não, mas na segunda-feira, que é o dia de buscar prosperidade, nesse eu vou. Eu tinha interesse. Só que a palavra de Deus não volta vazia. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E eu plantava dízimo, oferta, voto e sacrifício, e Deus me prosperou.
Só que eu não tinha salvação nenhuma. Se Deus tivesse voltado, eu tinha me perdido. Um dia eu voltando do meu trabalho, parei numa esquina e tinha um mendigo gritando na frente de um açougue e estava berrando e berrando. E eu olhei para ele, quando eu passei do lado dele, eu buzinei. Pam, 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 e ele virou para mim assim: tu é meu. Não é, ele não estava bêbado, ele estava manifestado. E o diabo me evangelizou naquele dia. Eu já estava afastado 10 anos da igreja. E aí o que aconteceu? O diabo me evangelizou, criei temor, já vi que ia para o inferno. Passou alguns meses e eu voltei. Ele começou a bater na minha cabeça. Eu tenho que voltar, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar. Isso foi em novembro, aí passou dezembro, janeiro, fevereiro eu já estava na igreja e nunca mais eu tirei meus pés da igreja. Fui evangelizado por quem? Pelo inimigo. Deus usa quem ele quer. Usou o próprio diabo para me evangelizar, porque já tinha mandado outras pessoas para me evangelizar, para me convidar, para me voltar para a igreja, e eu não dei ouvidos. Mas daí quando o diabo veio falar comigo, aí eu dei ouvido, porque aí eu criei temor, porque aí eu vi que a coisa era séria, eu vi que eu estava me perdendo mesmo. Já tinha recebido livramentos, Deus já tinha me livrado várias vezes, e eu estava ali na rebeldia, não dava ouvidos. Achei, o que eu quero ir para a igreja? Para que eu vou lá de novo? Mas aí chegou uma hora que aí eu me convenci e me converti. Aí voltei para a igreja, aí eu vi que a igreja só buscava a espiritualidade, coisa que eu nunca tinha buscado. Mas eu vi que eles não buscavam a parte financeira. E assim que eu entrei para a igreja, eles nem falavam em dízimo, nem falavam em oferta. E eu sei que o dízimo e a oferta faz tu prosperar. Deus te coloca em lugares que tu nunca pensou em ir, Ele te prospera, mas não é da noite para o dia. Assim como o Jacó, ele trabalhou 12 anos para Labão lá, para ele prosperar, e assim foi com todo mundo, não é da noite para o dia. E eu também, levou 12 anos para me prosperar. Eu tinha 500 mil em carro, zero na minha garagem. Então eu podia gastar 15 mil reais naquela época, em 2017, que dava hoje uns 20, 25 mil por dia. No outro dia entrava de novo. Não fazia falta. Aí depois eu saí da igreja, fui perdendo, perdi tudo. E aí agora estamos de novo no plantio. Tem a época do plantio e tem a época da colheita. Ninguém colhe nada sem antes ter um plantio. E aí eu voltei para a igreja. Eu disse, mas que estranho, esse pessoal só quer saber de buscar espiritualidade. Esses meus irmãos são meio loucos, eles não querem prosperar. Jesus veio para que a gente tenha vida e vida com abundância. Eles não falam em dízimo, não fazem oferta, eles não falam, olha assim, nos votos. E era isso aí que fazia eu prosperar. Eu fazia um voto grande num dia, no outro dia minha loja enchia de gente. Então era Deus que trazia os clientes e eles não sabiam buscar prosperidade. Aí eu automaticamente, sozinho, já fiz o meu voto, eu mesmo comecei a separar meu dízimo, as ofertas, eu comecei a fazer eu mesmo e Deus, e comecei a orar, meu Deus, está aqui o meu dízimo, está aqui a minha oferta, multiplica, abre as janelas dos céus, derrama bênçãos sem medidas, tu é o dono do ouro e da prata, eu sei que é tu que pode mudar a minha vida, e eu conversava com Deus o dia inteiro e já apresentava a minha fidelidade. E aí um dia, no meio de um culto lá, uns 3 meses depois, levantou uma profeta, veio para pregar, chegou a hora da revelação, tem um irmão que está orando para Deus aqui, pedindo para Deus abrir as janelas dos céus, para derramar bênçãos sem medidas. É para mim, eu levantei a mão na hora, ela assim, é tu mesmo, assim manda te dizer o Senhor, eu sei a hora de abrir as janelas dos céus. E aí na hora ele falou no meu coração, porque a última vez que eu abri, saiu da minha presença. Então aí, primeiro eu vou te ungir, primeiro eu vou te capacitar, primeiro eu vou te dar do meu Espírito Santo. Depois tu vai prosperar. Isso aí ele falou no meu coração na hora. E eu já criei um temor de novo assim. Amém. Estou passando pela prova dando glória a Deus. E continuei a minha caminhada, olhando só para o céu. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou tu serve a Deus ou tu serve ao dinheiro. Mamon é o rei do dinheiro. É a ganância, é a cobiça. Esse é o Deus Mamon, a tradução dele. Então, ou eu agradava um, ou eu agradava outro. Ou eu buscava um, ou eu buscava outro. E eu só buscava o financeiro. Então, aí eu desagradava a Deus. E aí eu tinha o dinheiro e eu não tinha o mais importante, que era a minha comunhão com Deus. Então, nós temos que aprender, e aprende com os meus erros, não perde tempo. Perdi 12 anos da minha vida buscando dos 18 até os 35 anos. 17 anos. Buscando só prosperidade. Prosperei. Porém, se nesse meio tempo Deus pedisse a minha alma, eu estava condenado junto com Satanás e seus demônios. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, mas buscai, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que comer, o que beber e o que vestir. Não fala sobre prosperidade.
o básico Deus vai te dar. Se tu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Não se turbe o teu coração. Descansa em Deus, Ele vai prover tudo. Não adianta ficar aflito, angustiado, que não vai mudar nada. Deus proverá. Tem que ter a fé que Ele vai suprir as tuas necessidades. E Ele falou, quem veste os lírios do campo, quem alimenta os pássaros, Ele vai prover tudo o que tu precisa. Só tu tem que buscar Ele em primeiro lugar. Depois que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhoei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 26. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas, que pregavam sem autoridade. Acabei adiantando a palavra aí, ó. Acabou saindo antes. Ele pregava com autoridade. Ele abria a boca e todo mundo parava para ver o que ele estava falando. Às vezes tem gente que está pregando e fica as pessoas conversando pelos cantos, vendo no telefone. Por quê? Porque quem está pregando, quem está aqui, não está pregando com autoridade. Não está chamando a atenção das pessoas. Não vê que é Deus que está falando. Quando Deus está falando, tu fica aqui, ó, atento, prestando atenção. Porque é Deus falando. Amém, gente? Já fechou 9h30. Tem mais ainda um pouquinho. Vamos deixar para outro dia. Já fica um bom ensinamento para nós ser praticante da palavra. Não só ouvinte. Só ouvir, que proveito tem? Ah, legal, só ouvir uma palavra edificante, me senti bem. E aí, não colocar em prática, não adianta nada. Ajuda o teu próximo, não julga para não ser julgado. Coloca tudo que a gente ouviu, vai para casa e lê. Mateus 5, 6 e 7.